Observando os últimos desdobramentos do cenário político, a gente pode dizer tranquilamente que na cabeça dos manipuladores da Rede Globo, ela continua sendo a grande emissora que foi em termos de audiência nos anos 80 e 90 e que o brasileiro continua sendo aquela massa de manobra facilmente enrolável, captável, manipulável, que ela tinha o prazer de dizer que ela podia manipular e fazer o que ela bem quisesse. Esse é um sentimento muito claro, quando a gente observa que, na visão da Rede Globo, as eleições do próximo domingo já estão definidas. A Rede Globo de televisão arvorou para si o nosso papel. Em lugar de nós votarmos, a Rede Globo se posiciona como sendo aquela que define qual é o futuro presidente do Brasil. É um quadro verdadeiramente perverso, patético e assustador, mas que revela o descaso, a leviandade, a irresponsabilidade e a patifaria dessa emissora, que continua achando, pensando que o Brasil é um país de matutos, ou como disse o candidato preferido dela, o candidato defendido dela e defendido pelo crime organizado, pelo contrabando e pelo narcotráfico, que é um povo de capiaus. Se lá no passado Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu, no imaginário da Rede Globo e do PT nós continuamos sendo todos jecas. Nós não temos vontade própria. Nós ainda estamos esperando que a Rede Globo diga em quem nós vamos votar. Aqui para a Rede Globo. Nós temos muita clareza do que está por trás da estratégia de desinformação, de manipulação e de levianamente desvirtuar a realidade. Se tem algo que a Rede Globo se especializou nos últimos anos, foi de agredir o povo brasileiro. Na verdade, essa é uma expertise que ela foi construindo ao longo dos anos, uma expertise que só se aprofunda e de uma expertise da qual ela deveria se envergonhar, mas que ela trata com orgulho. Basta ver a qualidade dos seus funcionários, dos seus porta-vozes, a qualidade, a irresponsabilidade e a leviandade deste povo. Não, Rede Globo, nós não dependemos da sua opinião para definir quem será o novo presidente, até porque nós, povo brasileiro, temos uma opinião totalmente diferente daquilo que para vocês é prioridade. Para nós, a prioridade é a defesa da vida, para nós é prioridade a liberdade, para nós é prioridade a defesa da família, para nós é prioridade a defesa da propriedade privada, é o direito de se defender, é o direito de ir e vir, é fugir das fraudemias e das fraudes que vocês tantas e tantas vezes apoiaram. Por exemplo, fique em casa, se puder uma ova. Como é que pode uma pessoa botar a cara em rede nacional de televisão para deslavadamente desvirtuar e negar que a Rede Globo foi o principal instrumento a serviço da fraudemia e da desinformação, que a Rede Globo protegeu, incentivou e incensou aqueles que diziam fique em casa, a economia a gente vê depois. Em nenhum momento a Rede Globo falou fique em casa se puder. A Rede Globo sempre falou o seguinte: fique em casa e se você se atrever a ir para a rua, nós vamos filmar a sua prisão. Agora, a manipulação de pesquisas, a forma desavergonhada como está trabalhando com a desinformação de números, pegando um instituto como o falido Ibope, que faliu por falta de credibilidade. Criou o IPEC, que também vai falir por falta de credibilidade. Fez um conluio com não dá nem para chamar o UOL, a Folha de jornal. Aquilo é um antro de desinformação. Então se uniram duas corjas para tentar engambelar e manipular um povo. Como eu disse antes, a Globo continua pensando que ela ainda tem o poder dos anos 80 e 90
e que nós ainda somos os mesmos. O que a Globo não se deu conta é que mudou muita coisa nos últimos anos, principalmente a partir de 2013 e 2014. O povo brasileiro não se informa mais majoritariamente pela Rede Globo, e as notícias que a Globo dá são tratadas claramente como um monte de mentiras. Portanto, ao contrário do que a Rede Globo diz, ao contrário do que a Rede Globo está cantando aos quatro ventos, inclusive insinuando quais serão os ministros de um governo do Lula, no domingo, o povo brasileiro, esse sim, o que sabe o que é do seu interesse, esse sim, o que sabe o que é bom para ele, para o seu futuro e também para o seu presente, esse povo irá para as urnas e irá votar maciçamente no candidato 22. É essa realidade que a Globo sabe que ela precisa desvirtuar para fazer parte de uma tentativa de golpe. O golpe da Globo é tentar consumar a eleição antes que ela aconteça. A ideia da Rede Globo é que esse golpe contra o Brasil esteja concretizado no domingo antes de serem abertas as urnas, antes de serem abertas para a votação, nem apenas para a contagem. A Globo quer botar na cabeça dos brasileiros que a eleição, ela define quem será o vencedor. Eu duvido que o povo brasileiro esteja conforme e aceite essa manipulação tão desavergonhada. Afinal de contas, tudo que a Globo defende, tudo que a mídia defende é contra os nossos valores. A Globo, por exemplo, defende ideologia de gênero, defende assassinato de nascituros, sim, que é uma forma de pena de morte. A Globo defende a impunidade de criminosos. A Globo é porta-voz do crime organizado. E mais, a Globo se posiciona claramente como alguém ao lado do narcotráfico. Basta ver a forma romantizada como ela faz as coberturas sobre temas relativos a esses assuntos, inclusive trabalhando abertamente pela liberação da maconha e do consumo de drogas em nosso país. Portanto, o golpe que a Rede Globo está tentando dar no povo brasileiro não vai colar, porque nós, povo brasileiro, iremos às urnas de modo maciço, massivo, intenso e desafiador. E nas urnas nós iremos derrotar a mídia, o crime organizado, o narcotráfico e a esquerda mundial, que eles são poucos, mas usam o medo e a desinformação como estratégia. O golpe da Rede Globo só cai quem quer. E a gente sabe o que está por trás verdadeiramente desse golpe da vitória antecipada. Resta saber apenas se nós continuamos certos e firmes. Afinal de contas, nós não somos mais os mesmos que éramos iludidos e tapeados por um bando de safados e ordinários travestidos de doutos e sábios, que se revelaram podres, nus e descabidos e desvalidos e totalmente sem nenhum compromisso com a verdade, com a vida e com a dignidade humana. No domingo, nós não só vamos reeleger Bolsonaro, como no domingo nós vamos derrotar essa velha e podre mídia, nós vamos derrotar essa velha e carcomida mídia, que tem seus compromissos, eu já disse, com a parte mais podre, com a parte mais delituosa e com a parte mais vergonhosa da sociedade brasileira. E isso é um desafio que cabe a cada um de nós. Portanto, o golpe da Globo está claro. O golpe da Globo é tratar o povo brasileiro como se fosse, e o próprio Lula quem falou isso, como se todos nós fôssemos capial. Capial, aqui está a Rede Globo. Antes de encerrar, quero pedir que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, se for possível, repasse ele para mais e mais pessoas, afinal de contas, para que o golpe da Globo aconteça, nós temos que nos omitir. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo,
mas eu tenho o compromisso de não silenciar.